Olá, eu sou Nívia Opperman, diretora de desenvolvimento urbano do WR Brasil. Estou aqui para apresentar a vocês a metodologia 7 passos, como construir um plano de mobilidade urbana que o WR Brasil desenvolveu para ajudar as cidades na elaboração dos seus planos de mobilidade. A Política Nacional de Mobilidade Urbana foi instituída em abril de 2012 pela Lei Federal 12.587. A lei estabeleceu que as cidades que têm planos diretores fizessem também os seus planos de mobilidade até abril de 2015. Em outubro de 2016 foi assinada uma medida provisória que postergou esse prazo até abril de 2019. Ou seja, as cidades elas precisam ter esses planos de mobilidade para acessar a financiamentos do governo federal. Além da questão do financiamento, tem que se entender que a própria lei da mobilidade e os planos de mobilidade urbana são importantes porque vão dar condições para que as cidades possam manejar, planejar e implantar os projetos relacionados à mobilidade e à melhor qualidade de vida da sua população. A lei da mobilidade estabelece os pressupostos e os conteúdos mínimos que o plano da mobilidade deve atender. Transporte coletivo, circulação viária, infraestrutura de mobilidade, acessibilidade universal, integração de modos de transporte, transporte de carga, polos geradores de viagens, estacionamentos, controle de acessos e circulação, financiamento da mobilidade urbana, avaliação e atualização do plano de mobilidade a cada 10 anos. A Lei da Mobilidade Urbana estabelece também uma ampla participação social dos diferentes grupos de atores, ou seja, além de um acompanhamento e de um envolvimento técnico, também deve haver cuidado em relação à participação desses setores sociais de cada cidade na elaboração do plano. A metodologia dos 7 passos foi desenvolvida numa parceria com o Ministério das Cidades, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, e consta no caderno de referência para elaboração dos planos de mobilidade urbana, o PLAMOB. Essa metodologia foi construída a partir de referências nacionais e internacionais e o objetivo é organizar esse processo através de um conjunto de ações, de atividades que devem ser elaboradas por cada cidade, adaptadas de acordo com o tamanho da cidade, a complexidade dos problemas, o porte, enfim. É uma maneira de ensinar, de tentar ajudar as cidades a trabalharem na metodologia sem ser exatamente rigorosa. Também ela não detalha questões técnicas que deverão ser trabalhadas por cada cidade de acordo, então, com as suas características e as suas condições. A metodologia consiste num conjunto de passos e de atividades para o planejamento, a elaboração e a implementação do plano de mobilidade urbana. É importante destacar que todo esse trabalho deve ser feito sempre com o acompanhamento da sociedade civil. É importante também destacar que esse passo a passo, ele não necessariamente deve ser seguido nessa mesma ordem. Ele pode ser adaptado, tem atividades que podem ser feitas simultaneamente ou numa pequena alteração da ordem proposta. Isso vai ficar a critério de cada cidade poder avaliar. De qualquer forma, é uma referência, né, sobre como fazer então cada um dos passos e cada uma das atividades para se consiga completar todo o ciclo de construção do plano de mobilidade urbana. Vamos aos passos. Passo 1. Preparação. Para o bom andamento dos trabalhos, é importante planejar e organizar bem as atividades das equipes envolvidas, dimensionar os recursos técnicos, financeiros, humanos que deverão se envolver na elaboração do plano de mobilidade urbana. É preciso também avaliar dados, estatísticas, os estudos existentes, enfim, fazer todo um preparo para que esse plano possa ser bem desenvolvido. A mobilização inicial é a primeira atividade do passo 1.
Cabe à administração municipal organizar todo o processo de planejamento e elaboração do plano de mobilidade urbana. É importante que a administração mobilize os recursos políticos, técnicos, financeiros para a elaboração desse plano. É importante que se organize, que se planeje bem desde o início para que o plano de mobilidade possa ser desenvolvido com sucesso e possa chegar aos resultados esperados. É importante nessa atividade que sejam definidas quem é responsável pela elaboração do plano, o que deverá ser feito para o seu desenvolvimento e qual o prazo em que o plano deverá ser desenvolvido. Um grupo de trabalho formado por gestores e técnicos deve realizar e organizar as atividades iniciais do passo 1. A segunda atividade consiste nas análises preliminares. Um grupo de trabalho, designado pelo prefeito, deve reunir um conjunto de informações e reunir as principais condições para a elaboração do plano de mobilidade urbana. Quais informações sobre mobilidade o município dispõe? Quais são os prazos legais e políticos? Quais os conteúdos da lei da mobilidade que serão destacados no plano? O que o plano diretor prevê para a mobilidade local? Quanto custa fazer um plano de mobilidade? O município dispõe de recursos para o seu financiamento? O município dispõe de recursos humanos e técnicos para a elaboração do plano? Qual a intenção do governo em relação à participação social? Quais são os parceiros da administração para elaborar o plano? A terceira atividade é a tomada de decisão. É uma atividade importante porque cabe ao prefeito ter a iniciativa de dar o suporte político que o plano precisa. Se o prefeito estiver engajado e fizer os esforços para que a equipe desenvolva um bom plano, esse chamamento envolverá a comunidade e fará com que o plano possa ter mais sucesso na sua elaboração. A quarta atividade se relaciona com a constituição das estruturas de gestão e acompanhamento. O planejamento, a elaboração e a implementação do plano de mobilidade implica num conjunto de estruturas que possam acompanhar e fazer a gestão de todo o processo político e técnico do plano de mobilidade. É importante, então, que a administração providencie a designação dessas três estruturas: a comissão de gestão, que é uma gestão mais política, a comissão técnica e a comissão de acompanhamento constituída por representantes da sociedade civil. É importante que cada uma dessas comissões também tenha um coordenador, para que haja inclusive a participação e o bom andamento dos trabalhos de cada uma dessas comissões. A atribuição da comissão executiva é realizar a coordenação política do plano de mobilidade, validando todo o processo, os estudos e os resultados. A atribuição da comissão técnica é realizar o gerenciamento e acompanhamento técnico e financeiro dos trabalhos de elaboração e implementação do plano de mobilidade. A atribuição da comissão de acompanhamento é acompanhar o desenvolvimento do plano de mobilidade no atendimento e conciliação das visões e dos interesses dos diferentes grupos sociais. A próxima atividade é o mapeamento dos atores. Essa é uma atividade importante porque faz com que possam ser identificados todos os grupos sociais, os atores que têm algum tipo de interesse ou que terão algum tipo de impacto com o plano de mobilidade. É preciso, então, conhecer esses atores para que também se possa planejar os meios, os mecanismos de comunicação que serão adotados para envolvê-los no processo de elaboração do plano de mobilidade.
A última atividade do passo 1 é o projeto de comunicação e participação social. Essa atividade envolve um conjunto de profissionais da área de comunicação, além dos responsáveis pela parte técnica do projeto. Ele implica planejar e depois implementar toda a relação com a comunidade e a maneira como a sociedade vai participar da elaboração do plano de mobilidade. O plano de comunicação e participação social consiste em definição de identidade, nome e logomarca do plano, criar canais de comunicação através de redes sociais e site, definição e planejamento das atividades de comunicação, ferramentas e procedimentos a serem utilizados, definição das etapas e momentos de discussão com a sociedade, estabelecimento de cronograma físico e financeiro dos eventos de participação social, sistematização e divulgação das observações colhidas nos eventos de participação. O próximo passo é a definição do escopo. Conheça as expectativas da população para definir os objetivos do plano e formular as estratégias. A primeira atividade desse passo é a construção da visão de cidade. A construção da visão, ela é necessária, ela é essencial no processo de elaboração do plano de mobilidade, porque ela vai marcar aquela expectativa, aquele entendimento, aquilo que as pessoas querem da sua cidade no futuro. A construção da cidade deve ser feita por diferentes pessoas de diferentes setores e deve sintetizar o conjunto, a multiplicidade de visões que a população tenha sobre a sua cidade. A segunda atividade do passo 2 trata dos objetivos e da área de intervenção. Nessa etapa, nessa atividade, é importante que se defina de forma clara e transparente o que se deseja, ou seja, como traduzir a visão de cidade através de objetivos que possam ser atingidos com a implantação do plano de mobilidade. É preciso que se veja também essa questão do território, do perímetro urbano, das centralidades, as relações da cidade com outros territórios vizinhos. Enfim, é nesse momento que se definem essas questões relacionadas então com o objetivo e área de abrangência para delimitar bem o escopo do trabalho. A terceira atividade do passo 2 é a definição de metas, prioridades e horizontes. Os objetivos definidos na etapa anterior precisam ser relacionados, precisam ser mensurados através de metas que possam ser avaliadas, monitoradas durante a implementação do plano de mobilidade. É importante também que se trabalhe com a definição das prioridades, quais serão as primeiras prioridades a serem implementadas pelo plano, assim como a definição dos horizontes de curto, médio e longo prazo. No gráfico vemos alguns exemplos de visão, objetivos e meta. Uma visão de cidade seria que em 2030 a cidade possua mais qualidade de vida e uma mobilidade urbana mais sustentável. Um dos possíveis objetivos para atingir essa visão de cidade seria reduzir a participação de viagens individuais motorizadas na divisão modal da cidade. Para atingir esse objetivo, uma das metas poderia ser aumentar em 20% o percentual de viagens em transporte coletivo e em 30% dos modos ativos. E para medir esta meta, os indicadores possíveis seriam a série histórica da divisão modal da cidade ou a quilometragem de corredores de ônibus em operação. Falaremos sobre indicadores no passo 4.
Passo 3, procedimentos gerenciais. Passo 3, é necessário que se tomem as providências para a definição das parcerias, as parcerias institucionais, técnicas que podem colaborar na elaboração do plano. Necessário também elaborar o termo de referência, definir o plano de trabalho e o cronograma. A primeira atividade do passo 3 é a cooperação para a elaboração do plano de mobilidade urbana. As parcerias que a administração possa fazer, seja no âmbito do setor público, no setor privado ou mesmo organizações não governamentais, são bem-vindas para que essas parcerias possam aportar recursos humanos, recursos financeiros, experiência, informações, enfim, é possível que essas parcerias ampliem a qualidade e os resultados que o plano de mobilidade possa atingir. A segunda atividade do passo 3 é a elaboração do termo de referência e a licitação. O termo de referência é um instrumento indispensável para a elaboração do plano de mobilidade, porque é ele que vai orientar os profissionais, ele vai definir a metodologia, o plano de trabalho e os resultados que se espera para esse plano de mobilidade. O termo de referência também define a complexidade, portanto, de todo esse processo. O conteúdo mínimo de um termo de referência são objetivos, a especificação técnica dos trabalhos, os produtos do trabalho, a gestão e acompanhamento, o plano de trabalho, cronograma básico, recursos humanos e materiais, o orçamento básico, a forma de viabilização e a forma de pagamento. A terceira atividade, o passo 3, é o plano de trabalho e o cronograma. O plano de trabalho deve atender o conjunto de etapas e atividades que consistem no processo de elaboração do plano propriamente dito. É importante que nesse plano de trabalho e no cronograma sejam consideradas também toda a parte de participação social, ou seja, todos os eventos em que haverá uma apresentação de produtos para a sociedade devem fazer parte desse plano de trabalho e do cronograma. Passo 4, elaboração. Desenvolva o trabalho técnico de diagnóstico, prognóstico, formulação de propostas através do trabalho da comissão técnica. A primeira atividade do passo 4 é a caracterização e o diagnóstico. Caracterização e o diagnóstico consiste em proceder a uma série de levantamentos, reunir dados, informações, realizar as pesquisas, analisar os estudos, os projetos existentes, analisar todos os problemas e todas as potencialidades que o município dispõe em relação à mobilidade e assuntos correlatos. É importante que possa ser feito um diagnóstico mostrando, então, como tratar esses problemas, no que eles interferem, qual a relação desses problemas com a mobilidade, como é que estão os dados de oferta, de demanda, análise dos diferentes modos de transporte, para que essa caracterização e diagnóstico possam realmente apontar, né, para um conhecimento da realidade e depois possibilitar que se possam fazer propostas adequadas àquela cidade. A segunda atividade do passo 4 é cenários e avaliação de impactos. A
partir da evolução da mobilidade, ou seja, da previsão de como vai evoluir a mobilidade na cidade, ou seja, as alternativas, né? O que pode acontecer em relação à evolução das variáveis socioeconômicas, como vai crescer a população, como vão crescer as viagens, a motorização, as matrículas escolares, o emprego. Todos esses fatores vão influenciar na formulação dos cenários nos horizontes previstos para a elaboração do plano. É importante que essa evolução transformada em prognóstico possa apontar algumas alternativas, alguns cenários que serão avaliados para que se possa, a partir deles, então, formular as propostas. A formulação dos cenários também deve considerar os impactos em relação ao crescimento territorial do município, as diretrizes do plano diretor, a localização e a implantação de novos empreendimentos no município. A avaliação dos impactos, ela deve ser feita considerando um conjunto de aspectos como as questões técnicas, as questões socioeconômicas, as questões financeiras, políticas, e que esses impactos também levem em consideração a própria opinião da participação social, ou seja, a definição do melhor cenário deverá ter em conta todos esses aspectos, portanto, e a participação social. A atividade 3 do passo 4 chama-se formulação e avaliação de medidas propostas. A partir da escolha do melhor cenário, é preciso então desenvolver esse cenário através de um conjunto de medidas. Essas medidas elas precisam ser compatibilizadas com um conjunto de diretrizes, né, de propostas relacionadas ao ordenamento territorial, as questões de saúde, as questões de educação, as questões de desenvolvimento econômico, ambiental, além de todas as questões relacionadas à mobilidade daquela cidade. Para a obtenção das metas estabelecidas, as medidas podem ser desdobradas em diferentes atividades e projetos. Por exemplo, para a redução das emissões de CO2 e o aumento percentual de usuários do transporte público em uma cidade, uma medida do tema transporte coletivo é a implantação de um sistema prioritário para ônibus. Essa medida poderá ser associada a vários projetos, tais como o projeto operacional para a rede de transporte público, o projeto das infraestruturas de transporte, entendido ônibus, pedestres, ciclistas, o projeto de tecnologias de controle e informação aos usuários. De qualquer maneira, é recomendada a adoção de uma análise de custo-benefício do pacote de medidas, para concluir sobre a sua viabilidade econômica e identificação de quem e como irão afetar a população e o ambiente urbano. A atividade 4 consiste no programa de ação. O programa de ação é um instrumento de gerenciamento para a implementação do plano. Ele consiste em planejar, organizar e prever todas aquelas atividades que deverão ser realizadas a partir da conclusão do plano de mobilidade. É importante que esse programa de ação ele tenha um conjunto de elementos para facilitar esse monitoramento. É preciso que ele contenha as atividades que deverão ser desenvolvidas, os prazos em que elas deverão acontecer, os riscos que elas apresentam, as responsabilidades, ou seja, quem deverá executar aquelas atividades, quanto aquelas atividades vão custar e quais serão as possíveis fontes de financiamento. Uma série de medidas propostas pelo plano de mobilidade demandarão a realização de detalhamentos de projetos e estudos complementares. E isso precisa ser levado em conta na hora de fazer esse programa de ação. Outro aspecto importante é que na definição dos custos de cada uma das ações
se considere o tempo, o valor dos projetos, o valor para a implantação das obras ou das melhorias propostas, assim como outros custos associados em relação a levantamentos, pesquisas ou mesmo desapropriações que essas ações possam demandar. Outro aspecto importante é que quando vai se definir o financiamento, as fontes de financiamento, que se considere as fontes públicas, fontes privadas, a realização das parcerias, enfim, uma série de possibilidades de obtenção desse financiamento. Atividade 5. Indicadores de desempenho. O uso de indicadores de desempenho permite avaliar as condições de mobilidade urbana, possibilita mensurar a efetividade das metas definidas e também monitorar a implementação do plano. É preciso que se use esses indicadores de desempenho antes, durante e depois da realização das atividades previstas no programa de ação. Exemplos de indicadores de desempenho para uma cidade: divisão modal de viagens, número de passageiros transportados do transporte coletivo, taxa de acidentes, idade média da frota de ônibus. A última atividade do passo 4 é a consolidação do plano. A consolidação do plano implica reunir toda a documentação que foi produzida e transformar isso num documento final. É importante que esse documento ele seja sucinto, que ele pode até ter anexos, material produzido, informações, etc. Mas é importante que ele seja um documento sintético e que retrate bem todas as diferentes etapas da elaboração do plano, ou seja, que apresente um bom diagnóstico, prognóstico, os cenários, as alternativas desenvolvidas. A consolidação do plano também implica na formulação do projeto de lei que deverá ser encaminhado à Câmara de Vereadores para aprovação do plano de mobilidade urbana. Passo 5. Aprovação. Esse passo consiste em verificar a qualidade do plano produzido, em revisá-lo, submeter à apreciação da população e instituir o plano como uma lei. Atividade 1 do passo 5 é a verificação da qualidade do plano. Quando o plano ficou pronto, é preciso fazer uma revisão final. Ver se o plano está atendendo aqueles objetivos e metas definidos lá no início do processo, ver se ele está bem organizado, se ele está bem escrito. E para isso é bom solicitar que essa revisão seja feita tanto por revisores externos como por um público mais leigo. A Prefeitura pode disponibilizar a leitura dessa versão através de um site, por exemplo, de maneira que no final, passado um período para essa revisão, essas sugestões possam ser incorporadas ao texto que será submetido a uma apreciação final da sociedade numa audiência pública. Para verificar a qualidade de um plano, algumas das questões a responder são: o plano está de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos da Lei da Mobilidade? Foram realizadas de forma satisfatória as etapas de participação popular? O plano aborda os conteúdos mínimos obrigatórios da lei? O plano de mobilidade está compatível com o plano diretor? O plano identifica de forma clara e transparente os objetivos, metas de curto, médio e longo prazo? O plano formula mecanismos de monitoramento e avaliação sistemática dos objetivos estabelecidos?
segunda atividade do passo 5 é a audiência pública final. O público-alvo da audiência pública é a população em geral, as organizações, os grupos sociais existentes, bem como as comissões e os conselhos locais. A audiência deve garantir a maior participação popular possível. Na audiência devem ser apresentados os resultados e propostas do plano de forma profissional e transparente. Sistematize as contribuições e rejeições apresentadas para serem incorporadas na versão final. A atividade 3 do passo 5 é a instituição do plano. Essa atividade é importante porque o plano foi uma construção coletiva e é preciso que ele se transforme numa lei. A transformação em lei, a aprovação como lei, ela é necessária porque ela poderá dar uma continuidade para a implementação do plano e reforçar a sua importância. É também necessário que essa aprovação da lei ela seja feita de forma integral, o texto na sua origem, sem emendas, porque como foi um processo de construção coletiva, é preciso que se respeite essa construção democrática do plano. Passo 6, implementação. Aprovado o plano, é hora de colocar o plano em prática. É preciso providenciar, então, a aplicação, a implementação do programa de ação, realizar as parcerias necessárias para a sua consecução, assim como começar a monitorar a realização das ações previstas no plano. Atividade 1 do passo 6, cooperação para a implementação. Na hora de implementar o plano, é bom que se renovem as parcerias, ou seja, podem ser firmadas parcerias com organizações diversas, movimentos sociais, ambientalistas, entidades locais, estaduais, federais e internacionais, operadores de transporte coletivo, empreendedores econômicos, universidades e parcerias público-privadas. É preciso considerar que essas parcerias precisam ser devidamente conveniadas, devidamente contratadas, para dar uma transparência e lisura em todo esse processo. A atividade 2 do passo 6 é o detalhamento e implantação de estudos e projetos. De acordo com os objetivos e metas definidos para o plano, é preciso colocar em prática os estudos, as ações, e para isso desenvolver uma série de estudos e projetos que vão detalhar as ações então a serem implantadas. Convém dar uma atenção especial para as ações de curto prazo, já definidas lá no programa, porque elas vão dar uma credibilidade inicial para o plano de mobilidade. Como, por exemplo, uma cidade pode fazer um projeto de acessibilidade numa área central, ou pode desenvolver um projeto de uma ciclovia, ou mesmo desenvolver um estudo de racionalização da rede de transporte coletivo. Mas cada uma desses estudos e desses projetos precisam ser desenvolvidos de forma a terem todo o conjunto de atividades, de ter uma definição sobre as responsabilidades, os custos, quais serão as entidades que estarão envolvidas com a implementação dessas ações. A atividade 3 do passo 6 é o monitoramento das ações. A partir da implantação do plano, é preciso monitorar e controlar, ver se essas ações estão realmente atingindo os objetivos e as metas propostas. E para isso, é preciso
que comecem a se coletar dados, informações e se calculem os indicadores de desempenho, aqueles indicadores que tinham sido propostos lá na etapa de elaboração. Bom, é preciso também que a administração tenha uma estrutura própria dedicada a fazer esse monitoramento e mais, que esse material todo, né, ou seja, como estão andando, né, essas ações propostas, que elas possam ser de conhecimento da sociedade. Portanto, essa estrutura, que pode ser através de um observatório da mobilidade ou algum outro tipo de estrutura, vai disponibilizar à população esses dados para que ela saiba como é que o plano está trazendo os resultados desejados para a cidade. Passo 7. Avaliação e revisão do plano. O 7º e último passo trata da atualização, revisão e avaliação do plano de mobilidade urbana. Esse passo, ele considera que as cidades se modificam, novas frentes de ocupação acontecem, novos bairros, novas tecnologias, novos empreendimentos, a sociedade também muda de mentalidade e tudo isso precisa ser incorporado no plano. Muitas vezes, algumas propostas do plano também não são executadas, então tudo isso precisa ser revisto para que o plano possa realmente acompanhar tudo aquilo que está acontecendo na cidade. A atividade 1 do passo 7 trata da avaliação das propostas e ações. Bem, plantado o plano, né, vai se fazendo o monitoramento das ações e vai se coletando uma série de informações através dos indicadores de desempenho. Ao longo do tempo, é preciso que essas mudanças que aconteceram na cidade, na sociedade, nas atividades, elas vão ter uma série de consequências e aí é possível, então, se ver até que ponto, né, o plano atingiu bons resultados ou quais foram os insucessos, como é que pode-se fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa dos seus resultados. Enfim, é o momento de ver o que precisa ser corrigido, por que determinadas medidas não foram executadas, se houve algum tipo de dificuldade, se faltou algum elemento, né, que pudesse trazer os resultados esperados. Então, é nesse momento que o plano precisa ser avaliado e se fazer aquelas correções de rumo necessárias para que ele possa trazer os bons resultados desejados. Atividade 2 do passo 7 trata da revisão e atualização periódica do plano de mobilidade urbana. A Lei da Mobilidade diz que o plano precisa ser revisto a cada 10 anos. Isso, na medida que todo esse processo teve uma construção que previu monitoramento, acompanhamento através dos indicadores de desempenho, vai ser mais fácil poder fazer essa avaliação que vai mostrar quais foram os pontos positivos e os pontos negativos do plano elaborado. Isso, além de ter esses elementos todos para fazer essa avaliação, também é importante que todas as mudanças que aconteceram na cidade, elas possam ser a base para esse momento de revisão. A revisão também deve considerar que o plano diretor da cidade também precisa ser revisto a cada 10 anos e, portanto, as propostas, as medidas, enfim, todo esse processo, ele vai ser compatibilizado com o plano diretor. No processo de revisão e atualização, todas as etapas e atividades devem ser feitas novamente, ainda que em menores proporções.
Esses são os 7 passos para a construção de um plano de mobilidade urbana. Mais informações, acessem nosso site. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!